Bem, nós estamos aí no estudo Estado dos Mortos, né? A parte 2 agora, e é muito importante aí você se dedicar nesse estudo, porque vale a pena, vale a pena. Gente, eu considero um dos estudos mais importantes do Escritura e das Escrituras, tá? Tanto porque o, a mola mestra dos enganos de Satanás é o Espiritismo. Então, a ideia de que os mortos não estão de fato os mortos será o caminho que ele vai usar para arrebentar nesse tempo final. E vai arrebentar mesmo, não tem choro, nem vela. Por quê? Porque nós somos muito levados por coisas sobrenaturais e tudo mais. A gente, né, essas coisas mexem com a gente. E imagina aí quando aparecesse o vovô, sua vovó, dizendo que está num lugar bom e tal, e querendo te convencer de um assunto bíblico. Então, essa será a nossa dificuldade no final do tempo. Nós teremos que enfrentar esse problemão aí que Satanás vai colocar sobre nós, né? Então, eu digo para você, se prepare. Só que eu vou falar só disso semana que vem, né? Nós teremos que usar 3 semanas mesmo para falar desse assunto, porque eu já vi aqui que não vai dar, não já. Que eu vou fazer uma recapitulaçãozinha e aí depois eu vou entrar no assunto. O assunto é longo do mesmo jeito. Então, eu digo para vocês, se dediquem, assistam os vídeos, assista mais de uma vez, tira os textos, marca, se prepare, porque essa será a grande prova. O adventista pensa que a grande prova dele será o decreto dominical. O decreto dominical será o tempo em que as grandes provas virão. Mas as grandes provas mesmo, né, será enfrentar os demônios em forma de parentes nossos, né, nesse período terrível. Isso será um tempo tremendo. E nesse tempo, lógico, o decreto dominical vai trazer para a gente muita perseguição, que vai provar a nossa paciência. Verifique aí o que está acontecendo no governo agora, você vê aquela luta ali, você vê que aquele pessoal que é mais conservador hoje estão tendo que exercer muita paciência. Isso é só um prenúncio do que vai acontecer conosco, tá? Isso é só um passo preparatório para aquilo que nós vamos enfrentar. E em nome de Jesus aí, a gente seja aprovado aí, né? Nesse momento aí, né? Então vamos lá nos preparar, correndo aí para o assunto, que é coisa boa, né? Estudo 51. Nós, há 2 semanas aí, né? Já, uns 20 dias já, né? Completamos um ano aí, né? De escritura e nem chegamos a comemorar, né? É importante fazer uma comemoração aí. Vamos ver o que a gente faz. Estado dos Mortos 2. Semana passada nós falamos como Deus criou o homem, né? Fez o homem um boneco de barro ali do pó da terra e Deus soprou nas narinas dele do fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, tá? Deixamos claro que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma, tá? E o que é a alma? Deus tomou o pó da terra, juntou com o fôlego de vida e o resultado foi a alma vivente. A Bíblia não fala que o homem ganhou uma alma. Gênesis 2, verso 7 diz que o homem tornou-se uma alma vivente, né? Então isso é super importante. E isso é uma matemática que dá para você trabalhar, inverter. Por exemplo, pó da terra mais fôlego de vida é alma vivente. Se eu pego a alma e tiro o pó da terra, volta a ser fôlego de vida. E o fôlego não tem inteligência, não tem nada. É energia, é o poder de Deus. Se você tira o fôlego de vida do pó da terra, da alma, você vai ter só pó da terra, que também não tem inteligência nem nada. Então, os dois é que dá a alma vivente, né? Então, nós verificamos o que era a alma. A alma é a união do pó da terra mais o fôlego de vida. É a pessoa em si. Estudamos até mesmo alguns textos de Atos, né? Vimos ali no sermão de Estevão que ele fala que Jacó subiu com 72 almas lá, né? 75 almas para o Egito. Nós vimos também ali em Atos que os batizados eram quase 3.000 almas, em cada alma havia temor. Nós verificamos esses aspectos aí, né?
fizemos uma comparação aí com lâmpada, né? A lâmpada tem um mecanismo físico, que é igual ao pó da terra. E ela tem energia elétrica, que é o fôlego de vida. Então, a junção dos dois é que vai formar a luz, a alma vivente, né? E para onde que vai a luz, né? Quando você separa o fôlego de vida? Acabou, a luz se desfaz. A luz só existe na junção desses dois elementos, né? Assim é com o ser humano. Só tem uma alma vivente quando há a junção do pó da terra mais o fôlego de vida. Analisamos a Eclesiastes 12, verso 7, e a importância da palavra voltar, né? E o pó volte à terra como era, né? De onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é interessante é que quando ele fala da palavra voltar, ele está trazendo a ideia de tornar ao estado original. Então, se você crê que a pessoa morre e o espírito volta como uma entidade pensante, coisa do tipo, você tem que obrigatoriamente concluir que quando Deus foi criar o homem foi uma espécie de reencarnação. Ou seja, já era um ser que existia como alma, e aí ele plantou esse ser agora na carne. E isso não faz sentido, né? Porque você vai ter que apontar a mesma coisa para o pó da terra. O pó da terra volta a ser pó, e o fôlego volta a ser fôlego, né? Que a palavra espírito aí é a palavra ruach, no hebraico, que quer dizer fôlego, né? Ar, vento, sopro e tudo mais. Nós fizemos uma comparação aí com o computador, né? O computador tem um HD, o seu cérebro, onde a gente guarda as informações. Mas você não consegue acessar essas informações do computador a menos que você tenha energia elétrica. E quando você une agora o computador, né, com o seu cérebro e a energia elétrica, você tem agora o acesso, né, às informações que estão nesse cérebro aí do computador, né? Então, o PC ligado é semelhante à alma vivente, né? Você consegue acessar as informações e tudo mais, fazer cálculos, pensamentos e tudo mais, né? E quando você tira o computador da tomada, a energia volta para a fonte, mas ela não virou pensamento, não virou sentimento, nada. É a energia elétrica só, fica lá na fonte. E as informações estão no cérebro, mas elas estão inacessíveis. Ali nas células ali cerebrais, elas estão inacessíveis. Né? Você não consegue acessá-las porque não tem vida. Então, assim acontece com o homem. Quando ele morre, o pó volta à terra, o fôlego volta para Deus como fôlego, como energia vital, e aí, então, o ser humano perece, tá? Não está em nenhum lugar, vivo, pensando, raciocinando, né? Nós trabalhamos a ideia de Deus em Gênesis 2, versículo 16 e 17, e ele diz para Adão e Eva, né, que de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pelo dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, para Deus, o homem no pecado é mortal. A imortalidade do homem era condicional. O único que possui imortalidade é Deus. Nós vimos semana passada aí no livro de Timóteo, né? Então, o homem no pecado, ele é mortal, porque a Bíblia fala em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, tá? Então, o homem, para ele viver eternamente, ele não podia comer do fruto, né? Infelizmente, ele comeu e se tornou mortal. Vimos também que é Satanás quem diz que o homem no pecado é imortal. Satanás chegou para a mulher ali em forma de serpente e disse, né? É certo que não morrereis. Olha aí que coisa, né? É certo que não morrereis. Quem diz que o homem no pecado não morre é o diabo e não Deus. Então Deus diz que o homem no pecado morre e o diabo diz diferente. Ezequiel 18, verso 4 e 20 diz: A alma que pecar, essa morrerá. É um texto claro dizendo que a alma é mortal. Porque a alma é a pessoa, a alma não é uma entidade dentro de você. Essa ideia de entidade dentro de você como alma vem da filosofia pagã e condensada na filosofia grega aí de Platão, que a gente vai ver ainda no resumo. A mentira é o diabo que diz que é certo que não morrereis. E aí você que escolhe se você acredita que o homem é mortal ou que o homem é imortal. Isso faz toda a diferença. Se você acreditar que o homem é mortal, você está acreditando em Deus. Se você acreditar que o homem é imortal, está acreditando no diabo. Nós vimos aí uns dados históricos, né? Um dos povos que toda a sua cultura tinha a ver com a sua religião era o Egito, né? E o Egito, eles acreditavam na imortalidade da alma, né?
Inclusive, eles faziam as múmias exatamente porque eles acreditavam que as almas saíam do corpo, mas de vez em quando vinha visitar o corpo, por isso tinha que conservar o corpo. Só que, como os egípcios enterravam as pessoas com tesouros, né? Alguns dos tesouros importantes daquela pessoa, começaram a surgir muitos saqueadores de túmulos. E eles acabavam roubando até as múmias, né? Ou até usando as múmias como combustível, porque a múmia pegava fogo, né? Aqueles panos com alguns químicos, secava e ficava uma boa coisa para combustão. Então eles muitas vezes iluminavam dentro dos lugares, tudo mais, tocando fogo na pirâmide, na múmia, e a múmia iluminava ali o ambiente, né? Então as múmias eram destruídas também. Então, a alma, segundo a crença egípcia, não tinha onde repousar, né? Então, eles começaram a fazer imagem das pessoas depois que ela morria, tá? Então, toda pessoa que morria, faça a múmia, faça um sarcófago com a imagem da pessoa, né? A fim de que, se destruíssem a múmia, a imagem pudesse receber a alma. Esse princípio entrou no catolicismo. O catolicismo, quando uma pessoa morre, eles vão lá e fazem uma imagem da pessoa, beatificam a pessoa e depois canonizam a pessoa, está no rol de santos. O princípio é o mesmo, tá? E Satanás fez isso com muita clareza. Se você olhar em Daniel capítulo 7, verso 25, você vai verificar algo bem interessante aí, tá? Você vai ver o seguinte, ó, Daniel capítulo 7, versículo 25. Você vai ver, já vê Daniel escrevendo o seguinte: que o chifre pequeno ele proferiria palavras contra o Altíssimo, falaria a palavra contra Deus, destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e as leis. E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, alguém que persegue os santos, com certeza não é de Deus, tá? Santos se refere aos servos de Deus aí, que eram perseguidos. E esse chifre pequeno é Roma papal. O capítulo está falando aí dos 7 animais, dos 4 animais, perdoe. O primeiro animal é o leão, lá no verso 4. Ele representa a Babilônia. O segundo animal era o urso, que representa a Medo-Persa. O terceiro animal era a Grécia, que era um leopardo com 4 cabeças, né? Essas 4 cabeças e 4 asas representavam os generais da Grécia que tomaram o lugar de Alexandre, tá? Da dinastia de Alexandre, né? E a dinastia de Alexandre ainda durou um pouco depois da morte dele, né? Teve lá seus 2 filhos aí, né? E aí nós vimos também o quarto animal, que era um animal terrível e espantoso, que venceu a Grécia, que é Roma. Ele tinha 10 chifres. Por quê? São os 10 povos bárbaros que invadiram Roma. Lombardo, norte da Itália, visigodos, norte da Espanha, Érolo, sul da Itália, Vândalo, sul da Espanha, burgundos, Suíça, germânicos, Áustria, ostrogodos, lombardos, norte da Itália, visigodos, norte da Espanha, Érolo, sul da Itália, Vândalo, sul da Espanha, burgundos, Suíça, germânicos, Alemanha, ostrogodos, que é a Áustria, suevos, que é Portugal, anglo-saxões, que é a Inglaterra, e francos, que é a França. Esses 10 povos invadiram Roma e depois eles fizeram o Império cair. Só que caiu o Império Oriental, só que no Ocidente gozava de muito poderio ali o bispo de Roma. E acabou se sobrepondo aos outros bispos, teve uma autoridade tremenda, principalmente depois da conversão de Carlos V. E aí o chifre pequeno é esse poder, Roma papal, né? E por que é pequeno? É pequeno porque o Vaticano é o menor país do mundo, no entanto, mais rico, né? E esse poder é que está tratando aqui no capítulo. Então, quando fala proferirá palavras contra o Altíssimo, são as coisas que o papado fala contra Deus, tá? Por exemplo, o papado disse que evolucionismo teísta está certo. Ou seja, Deus fez o mundo por meio da evolução. E a gente já estudou aí que não tem nada a ver. Nós vimos também aí, proferir palavras contra o Altíssimo, ele diz que perdoa pecado. Quando você diz que perdoa pecado, você está se colocando no lugar de Deus. Porque quando eu peco, Deus é ofendido. Obviamente, só o ofendido pode perdoar.
Quando eu digo que eu perdoo, eu estou dizendo que eu fui ofendido. Então, palavras contra o Altíssimo. Destruiria os santos do Altíssimo? A Igreja Católica matou muita gente. Pessoas liam a Bíblia e morriam. Mais gente que as duas guerras mundiais juntas. É lógico que há dados aí que vai querer falar que é menor, não, menos, lógico, óbvio, né? Mas foram 1.260 anos matando pessoas, de 538 a 798, 1798. É muito tempo e muita gente morrendo. E nem estou mencionando as cruzadas aí, né? Depois entrou aí uma questão aí diferenciada. Aí fala também, Daniel 7:5, que ele cuidaria de mudar os tempos. Nós vimos já que ele mudou os tempos, os calendários, né? Por exemplo, só tinha 10 meses na época do imperador romano Rômulo. 2 meses foram criados por Numa Popílio, imperador. Depois, Júlio César corrigiu o calendário de Numa Pompílios. E, por último, o calendário que nós estamos vivendo, o calendário gregoriano, feito pelo Papa Gregório. Então, vemos que ele mudou os tempos. Mas ele mudaria também a lei. E a mudança que o papado fez na lei, ela tem 2 pontos principais. Muitas foram as mudanças, mas 2 pontos são os principais. Mudou o sábado, porque o sábado é o dia do Senhor, e o sábado é o sinal entre Deus e seu povo, de acordo com Êxodo 31, verso 13 e 14. Você vai ver também Ezequiel, capítulo 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, diz que o sábado é o sinal entre Deus e seu povo. Então, ele estabeleceu isso e futuramente isso há de se tornar, né? Essa mudança que ele fez há de se tornar o sinal da besta, né? Nós vimos também que ele cuidaria mudar a lei. E vamos lá, então, dar uma olhada na segunda mudança que ele fez na lei. Que a segunda mudança, ele tirou o mandamento que proíbe mais esculturas. Agora, qual a finalidade? Vamos dar uma olhada nisso aí. As mudanças, ó. Primeira mudança é que esse mandamento 9 e o 10 era um mandamento só. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem seu boi, nem seu jumento, nem seu servo, nem sua serva, nem coisa alguma que pertence aos seus próximos. Esse mandamento 9 e 10 era um só. Eles dividiram em 2, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Por quê? Porque eles tiraram um mandamento. Então, quando tiram um mandamento de 10, fica 9. E para continuar 10, porque todo mundo sabe que é 10 mandamentos, eles dividiram o último em 2 para suprir a ausência daquele que saiu. Só que continua, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, é a mesma coisa. Só que tem um problema agora. Não desejar a mulher do próximo, de acordo com Mateus capítulo 5, é adultério. E já tinha o mandamento não adulterarás. Então eles fizeram uma outra mudança. Mudaram as palavras do 7º mandamento, que virou 6º, né? Porque saiu um. Eles mudaram a palavra. Onde era não adulterarás, não pecar contra a castidade. Porque eles sabem que o povo não vai atrás da palavra castidade, né? Então engana o povo. E eles fizeram isso por quê? Porque estava chocando. Eles criaram um novo mandamento, não desejar a mulher do próximo, e aí choca com o não adulterarás. Então vamos mudar as palavras, porque não desejar a mulher do próximo é adultério. E não adulterará já está incluído isso, então não precisa desse mandamento. Então o cara foi lá e mudou as palavras. Outra mudança que ele fez é que o mandamento do sábado ele mudou para guardar domingos e festas. Né? E outra mudança que ele fez é que o primeiro mandamento era não terás outros deuses diante de mim, só que como eles trariam outros deuses para dentro da igreja, mudaram esse mandamento para amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a mudança que nos interessa neste estudo é que ele tirou o segundo mandamento. Tinha um segundo mandamento aqui, ó, tá? Esse mandamento era um mandamento que proibia imagens de escultura. E nessa que proibia as imagens de escultura, ele tira esse mandamento, né? Mandamento subtraído. Por que esse mandamento foi subtraído? Obviamente, para a inserção dessas imagens. Imagens que são feitas só depois da pessoa morrer. Ora, qual é a intenção de Satanás nesse sentido? Porque a Bíblia, em Daniel capítulo 7, verso 25, mostra que esse é um poder contrário ao povo de Deus, ao servo de Deus, tanto que ele persegue e mata o santo. A intenção é estabelecer no seio da igreja o pensamento da imortalidade da alma, nos mandamentos. Porque é o seguinte, quando eu tenho uma imagem de escultura dessa, como eu já falei para vocês, o costume católico é que a pessoa tem que morrer primeiro, para depois a gente fazer uma estátua dela e canonizar ela. Aí você compra uma imagem dessa
e começa a orar. Ó, Padre Cícero, ó Santo Expedito, ó São Jorge, e você faz um pedido, você está se comunicando com os mortos. E Deus, quando veio trazer Israel para a Terra Prometida, proibiu Israel de fazer essa prática, que é uma prática demoníaca. Porque Deus sabe que quem vem não é a pessoa que morreu, mas vem Satanás e engana as pessoas, né? Dá uma olhada no que diz a Bíblia em Deuteronômio 18, verso 10 a 12. Não haja em vosso meio. Não haja quem? Encantador, não haja quem consulte um espírito adivinho, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Não é para ver quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, foi para estabelecer a abominação que eles tiraram esse mandamento de Deus. E a gente tem que estar atento com isso, porque isso tem muito, muito, muito a ver com a nossa fé. Vamos lá progredir aí, que ainda estamos ainda no nosso resumo, né? O fato é que todas as nações pagãs acreditavam e acreditam na imortalidade da alma. Todas, não há uma exceção, tá? Todas as religiões pagãs, elas creem na imortalidade da alma. E hoje mesmo, até as religiões cristãs, quase todas elas acreditam na imortalidade da alma. Das mais famosas que não acreditam, só Testemunha de Jeová e Igreja Adventista do Sétimo Dia. O restante, todas acreditam na imortalidade da alma. E a gente tem que ficar atento com isso. Nós vimos semana passada também que quem condensou esse pensamento pagão, né, todo o pensamento que veio anterior a ele, ele condensou na sua obra Fédon, Platão. Tá? Platão, ele tinha a crença do dualismo. E o que era o dualismo? Ele entendia que tinha um mundo perfeito da alma e o mundo imperfeito da matéria. Em relação à vida humana, ele entendia que os nossos pensamentos fazem parte do mundo das ideias, do mundo da alma. E a alma estava presa no corpo, que é a matéria, imperfeita. Então ele entendia que quando a pessoa morria, a alma era liberta para a sua eternidade, para a sua essência, né? Esse era o pensamento de Platão. E ele trabalhou essa ideia, e essa ideia acabou entrando na igreja por meio de Agostinho. Na época de Agostinho, Agostinho de Hipona, servo de Deus, fez muita coisa boa, escreveu muita coisa boa, tá? Os escritos de Agostinho, muito bons, mas é lógico que ele fez porcaria também. Essa foi uma. Então, para Agostinho, no tempo de Agostinho, o que era bonito era estar em harmonia com a filosofia grega. Então, o mundo estava em alta, o que era intelectual, bonito, sábio, era a ciência da época, era a filosofia. Então, o que Agostinho faz? Ele pega Platão e cristianiza Platão. Começa a mostrar paralelos entre Platão e a Bíblia. E aí, então, ele traz para dentro da igreja essa crença da imortalidade da alma. Só que aí ele falha, né? Porque o conceito bíblico não era o mesmo de Platão. No entanto, ficou dentro da igreja e se espalhou, obviamente, pelas igrejas evangélicas, porque as igrejas evangélicas saem da igreja católica e levam consigo a mensagem que tinha recebido de Roma, né? Nós fizemos aqui um slidezinho que ajuda a gente a entender isso aqui. Ó. Então, ó, Platão condensa todo o pensamento pagão e chega na imortalidade da alma ali, né? E condensa isso na sua obra Fédon. Aí o que acontece? Roma domina a Grécia e absorve a sua cultura, criando a cultura greco-romana. E aí, depois da cultura greco-romana ser criada, obviamente, os deuses da Grécia e os pensamentos platônicos são solidificados em Roma, que já cria na imortalidade da alma, só que agora está solidificado de acordo com os pensamentos de Platão. Aí, Roma, por meio de Constantino, começa uma aproximação da igreja, né? E posteriormente a igreja acaba virando Igreja Católica Apostólica Romana. No momento que a Igreja Católica Apostólica Romana assim se intitula, ela agora está totalmente influenciada, né? Apesar de desde Constantino, né? Antes disso já estava sendo influenciado. Que princípios romanos pagãos começaram a entrar na igreja, sincretismo, né? Então a imortalidade da alma foi agora
condensada na obra de Agostinho, que vai estudar Platão e apropriar-se dos pensamentos de Platão, fazendo interação com a Bíblia. Dessa igreja, que apostatou, obviamente, quando virou romana, sai a reforma protestante. Só quem eram os protestantes? Os protestantes eram líderes católicos. Então, quando eles saem da igreja católica, eles levam consigo muitas das crenças católicas. Por exemplo, Lutero, Calvino, mataram os anabatistas, por exemplo. Os anabatistas diziam que não podia batizar criança. E aí? Aí o Calvino falou, não, vamos batizar eles então. E o Calvino afogou os anabatistas. Por que Calvino tinha esse pensamento louco? Ele trouxe a igreja católica. E a ideia de poder matar também tinha os filósofos católicos. Eles usavam os pensamentos do passado. Não, a igreja, quando está contra Deus, pode matar o cara. Então, eles trouxeram o domingo também. Por isso que as igrejas evangélicas também creem nessa questão do domingo, tá? Como dia de guarda. E, por fim, o que a gente tem aí? A gente tem, evidentemente, aí, as igrejas protestantes agora mantendo a crença na imortalidade da alma, que foi também trazida com a reforma protestante, né? Nós trabalhamos semana passada também as irmãs Fox, que deram origem ao espiritismo moderno, tá, nos Estados Unidos. As pancadas misteriosas, elas começaram a se comunicar com pancadas nas paredes, nas portas de casa, com os demônios aí, né? Que ela chamava de espíritos. E dizia-se que a casa era mal assombrada, elas se mudaram para lá e assim foi, né? Depois elas tentaram negar isso aí, mas depois não teve jeito, ficou assim conhecida. Só que ficou meio na dúvida, ficou meio anuviado. O descrente olhava para essas irmãs Fox e dizia: isso é bobeira. Elas mesmas falaram que era mentira. Então ficou sem moral elas. Então Satanás levantou um outro, tá? Na França, tá? Hippolyte Léon Denisard Rivel, né? Esse camarada aí, o vulgo dele era Allan Kardec, né? Que o espírito que aparecia para ele, o demônio que aparecia para ele, começou a mandar que ele se chamasse desse jeito por causa de um camarada, amigo dele, celta, do passado e tudo mais. Tudo conversa furada. Vimos que o cara era um cara muito inteligente, né? Um professor, cientista, aí o cara fera, né? Poliglota, né? Vários idiomas aí. Então a gente verifica que agora ele dá uma ascensão tremenda ao espiritismo moderno. E traz as mesmas crenças de Platão, tá? Para Platão, a alma é a essência divina em nós, o espiritismo pensa assim, né? Que estamos num processo evolutivo. Na Bíblia já a alma é uma pessoa, o homem tem uma alma para Platão, na Bíblia o homem é uma alma, para Platão a alma não morre, ela é imortal, já na Bíblia a alma morre, na morte a alma humana se desprende do corpo, né? Para Platão, já na morte, para a Bíblia, a alma se desfaz, né? Ela separa o pó da terra e o fôlego de vida, né? Para Platão, na morte a alma tem consciência, né? Ela está no mundo da perfeição dela aí, né? Então ela tem consciência e na Bíblia já diz que é inconsciente. E para Platão, a alma reencarnava e para a Bíblia não reencarna coisa nenhuma. Ela ressuscitará, né? Bem, nós vimos também ainda, por fim, né, que o Espiritismo odeia a crença da Trindade. Vimos aí, né, o texto que o grande conflito falando aí que os espíritos, né, os demônios, negam a divindade de Cristo, colocando o próprio Criador no mesmo nível que estão. Agora, esses textos aqui são do próprio Espiritismo. Olha lá, todos acreditavam no Filho criado pelo Pai, ou seja, Jesus não é Deus, Jesus é criado. Ele, Jesus, é uma das criaturas, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, irmão dos homens, como qualquer espírito criado. Cristo é um qualquer um.
sobre o Espírito Santo, o Espiritismo se proclama dizendo: o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Não cogitamos da personalidade do Espírito Santo, não é pessoa também, que entendemos ser não uma individualidade ou uma pessoa da Trindade. E vemos aí na Revista Espírita, aí de Allan Kardec, que eles não admitem o mistério da Santíssima Trindade, e aqui embaixo fala que o dogma da Trindade não encontra menor respaldo no seio da doutrina espírita. E assim nós vemos que quase todas as religiões do mundo creem na imortalidade da alma, tá? É lógico que eles se manifestam de diversas maneiras, mas a crença da imortalidade da alma é a mesma. A pessoa morre, sai uma alma de dentro dela e vai para algum lugar. Agora é que a gente começa a aula de hoje, né? 40 minutos, 30 minutos, né? Só numa recapitulação aí. Mas é importante que essa recapitulação ande junto com esse entendimento. Isso aqui é importante, ó. Textos incidentais devem ser explicados por textos sistemáticos. Isso aqui é uma regra de interpretação da Bíblia, a regra de hermenêutica muito importante. Textos incidentais devem ser explicados por textos sistemáticos. Que é isso aí? Vamos lá pensar. Texto incidental é o texto que o profeta menciona, cita, fala de um determinado assunto, mas ele não tende a explicar o assunto. Ele não tende a explicar o assunto. Vamos dar um exemplo. Ele chega e diz assim, o Senhor voltará e os mortos ressuscitarão. Vamos supor que tem um texto assim. Ele mencionou a ressurreição, mas ele está explicando a ressurreição? Como que é, o que é? Não. Então, é um texto incidental sobre a ressurreição. Ele menciona, mas ele não tem a ideia de explicar sistematicamente. Mas se você for, por exemplo, para 1 Tessalonicenses 4, versículo do 13 até o 18, Paulo ele vai dizer: olha, irmãos, não quero que você seja ignorante em relação às pessoas que morreram. Porque como Jesus morreu e ressuscitou, assim também ele vai fazer com as pessoas que amam a ele. Aí ele fala, Jesus vai voltar. E quem morreu em Cristo vai ressuscitar, vai voltar a viver. E nós não vamos chegar no céu antes dessas pessoas, nós vamos subir juntos para encontrar o Senhor nos ares. Esse texto que o profeta parou para explicar um assunto passo a passo, ou 1 Coríntios 15, que ele fala, nós ressuscitaremos incorruptíveis no piscar de olhos, e o nosso corpo corruptível vai se tornar incorruptível. Esses textos que estão explicando passo a passo são chamados textos sistemáticos. Então, ele menciona a ressurreição, mas ele não quer explicar a ressurreição. O outro texto, não, ele explica sistematicamente a ressurreição. Assim é a diferença entre um texto incidental e um texto sistemático. A regra é não o incidental que explica o sistemático. É o sistemático que explica o incidental. O incidental deve estar submisso ao sistemático. Vamos entender melhor isso aqui que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer com isso? Textos incidentais devem ser explicados por textos sistemáticos do assunto. Vamos lá. E o exemplo, tá vendo? Ó? Textos incidentais, uma engrenagem sozinha. Textos sistemáticos são as engrenagens juntas em funcionamento. Vamos lá. Um exemplo aqui, ó. Texto incidental. É um texto no qual o profeta menciona um assunto sem intenção de explicá-lo sistematicamente. Veja esse texto incidental sobre a criação, no qual ele não deseja explicar o tema, apenas cita a criação. Adorai aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Está falando de criação aqui? Sim ou não? Está falando de criação. Está explicando como é que foi a criação? Passo a passo? Então, o texto é incidental. É texto de criação? É. Mas é incidental ou sistemático? Incidental. Qual que é o texto sistemático, então, da criação? Abre o microfone aí e fala aí. Gênesis 1.
Gênesis 1 e 2. Muito bem. Então, entenda. Todo o texto incidental sobre criação deve estar dentro, deve estar no conjunto submisso ao texto de Gênesis 1 e Gênesis 2. Lá explica passo a passo a criação. Então, você não pode pegar textos soltos nas escrituras, tem que procurar os textos sistemáticos sobre o assunto para que ele ordene o seu pensamento. Vamos pegar aqui agora, aqui, ó, ver para você entender o texto aqui sistemático. O texto sistemático é o texto no qual o profeta se propõe a explicar mais sistematicamente um assunto. Note que Gênesis 1 e 2, Moisés sentou para quê? Com a intenção de detalhar melhor o assunto da criação. Explicou dia por dia o que foi feito, barará, barará e tudo mais. Gênesis 1 e 2, ele explica como é que ele fez a criação. Logo, todo o texto sobre criação, nas escrituras, deve ser entendido à luz de Gênesis 1 e 2, tá? Que são os textos sistemáticos sobre criação. Todos os textos são submissos àquele. É isso que eu quero dizer. Contextos incidentais devem ser explicados por textos sistemáticos. E a gente vai usar isso para o estado dos mortos, para a gente não cair na bobeira. Então, ó, Eclesiastes 9, versos 5 e 6 e 10 são versos sistemáticos sobre os temas do assunto nos mortos. A gente vai verificar isso. Então, você não pode pegar um texto incidental e querer explicar o estado dos mortos. Eu vou trazer isso na semana que vem, quando eu for explicar a parábola do rico e do Lázaro. Mas a parábola do rico e do Lázaro menciona lá o estado dos mortos. Mas é sistemático, incidental, como é que deve ser? É incidental porque é parábola. E a parábola não se entende como se lê. Tem que se entender o que está por detrás. Você tem que ir no sistemático, que é quando o profeta sentou para explicar o que acontece com a pessoa quando morre. E quem fez isso foi Salomão. Então, é assim que a gente deve trabalhar nas escrituras, para não cair em erro. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos textos sobre o estado dos mortos aqui. Tá? Qual que é o texto sistemático, qual que é o texto incidental? Vocês podem desmutar e me dizer aqui. Os da esquerda diz assim, ó. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Ó, morreu. E foram todos os dias de Sete, 912 anos e morreu. E foram todos os dias de Enos, 905 anos e morreu. Isso aqui é sistemático ou incidental sobre o estado dos mortos? Incidental. 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 Ele não está querendo explicar, só falou que o cara morreu e acabou. Olha o texto da direita, a diferença. Ó. Ora, para o que está entre vivos, há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Veja, ele está falando da vida mesmo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem eles jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até seu amor, ódio e inveja já pereceram, já não tem parte coisa alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Isso aqui, obviamente, é o quê? Sistemático ou incidental? Sistemático. Então, queridos, você tem que saber diferenciar o que é um texto incidental e o que é um texto sistemático. Sistemático. O estado dos mortos. Ok? Vamos lá. Vamos ver por que Eclesiastes é um texto sistemático. Olha esse texto aí, o que diz? Vamos lá. Espera aí. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. Que a todos sucede o mesmo. Veja, ele está falando das pessoas que vivem aqui. E disse que a todas essas pessoas acontece o mesmo. Acontece o mesmo o quê? O que ele está querendo dizer que esse acontece o mesmo? Ele está querendo dizer que todos morrem. Vamos lá verificar isso. Ó. Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Que há desvaios, né? Que esse desvaios é loucura no seu coração.
na sua vida, ó, enquanto ele está vivo, e depois vão aos mortos. Então ele está tratando de uma pessoa que está viva e que vai morrer mesmo. Veja, então ele está tratando da literalidade da morte. Aí ele continua dizendo: ora, o que está junto aos vivos, para os que estão junto aos vivos, há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Veja, ele está falando da morte mesmo. Falando de vida e morte mesmo. Esse é o contexto. Ele está explicando passo a passo o que acontece. E ele está dizendo que agora é melhor estar vivo do que estar morto. Morreu não presta para nada, segundo ele. Porque vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento. Olha que coisa fenomenal. Ele está dizendo o que acontece com a pessoa quando morre. Não tem pensamento, não tem coisa na cabeça, esquece tudo. Diz mais: até o seu amor, seu ódio, sua inveja pereceram. Não tem sentimentos, não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Queridos, não tem parte em coisa alguma aqui nesse século. Significa o quê? Que o cara, ele não está aqui vindo ver a família, vindo puxar o pé de gente. Então, o texto é sistemático por isso. Ele para passo a passo, né? Se você continua lendo, ele vai falar: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, né? Lembrando que a palavra vinho, ela pode ser suco de uva ou vinho fermentado, né? Então, não vá falar, está justificado para eu tomar vinho, né? Pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo seja alvas as tuas vestes. E nunca falte o óleo da tua cabeça. Está falando da vida da pessoa. Aí ele fala: goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida. Ele está falando da vida mesmo. Então, queridos, é muito importante ver esse aspecto. E a conclusão dele no verso 10, agora, é uma conclusão tremenda. O que ele fala? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as suas forças. Faz seu melhor em tudo. Por quê? Porque na sepultura, para onde você vai, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Lá, quando você morrer, não vai acontecer nada. É isso que está dizendo a Bíblia. Texto sistemático sobre o estado dos mortos. E é assim que a gente deve pensar. Vamos lá. Por que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma? Então, o morto não sabe nada. É o que Salomão diz que a pessoa, que acontece com a pessoa. Então, a pessoa morreu, está lá na glória, está olhando por nós. Mentira, ele falou que não sabe coisa nenhuma. Nem tem pouco tem recompensa, porque a sua memória já é esquecimento. A memória apaga. E ela não tem recompensa. Que ela não tem recompensa, então ela não pode ter ido para o céu. Se ela foi para o céu, recebeu a recompensa. Então ela não foi para o céu. A memória dela já é esquecimento, apagou a memória. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, não tem sentimentos. Para sempre não tem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol, não vem aqui. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme tuas forças. Por quê? Porque na sepultura, para onde você vai, não tem o que fazer. Então, ele deixou passo a passo, por isso que esse é o texto sistemático. E todo o texto das Escrituras deve estar em harmonia com ele. Por quê? Porque é um texto que o profeta sentou para escrever precisamente o que acontece com a pessoa quando morre. E ele escreveu que não tem consciência, que não está pensando, não está falando, não está recebendo consequência e tudo mais. Né? Vamos lá. Os mortos, salvos e perdidos, estão na sepultura, de acordo com a Bíblia. Vamos ver isso? Eclesiastes 9, verso 5 e 6, nós já vimos lá. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, ele diz que quando a gente morre, vai para a sepultura. E olha o que ele fala mais. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, veja, não estão nos céus, não estão no inferno. Ele diz, todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz.
Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição da condenação. Até para ir para o inferno terá que ser ressuscitado. De modo que nem salvo nem perdido estão vivos, estão no céu ou no inferno. Inclusive, não dá para mandar os caras para o inferno sem antes acabar o juízo. E também não dá para levar os caras para o céu sem que tenha se feito um juízo da pessoa. Então, é muito interessante esse aspecto aqui. A Bíblia diz que quem morreu está na sepultura. A Bíblia também ensina, tá? E os salvos vão ao céu somente depois da ressurreição. E não quando eles morrem. Importante esse aspecto aí. Espera aí que tem um sonzinho aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Acho que é o seu, Cristina. Vou fechar aqui, tá? Vamos lá. Olha só o que diz ali. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, do 14 a 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim, o que é assim? Assim é uma conjunção conclusiva. Conjunção conclusiva, ela tem uma ideia de concluir um raciocínio, né? Então, ele fala assim, ó, o texto. Vamos ver qual é a conclusão aqui do texto. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim, ou seja, concluir-se também que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso aqui é importante, ó. Trará em sua companhia os que dormem, ó. Os que dormem, e eu estou falando do sono da morte, né? Os que dormem vão vir à companhia de Deus. Como? Ele disse assim, da mesma forma que Jesus. Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também, ou seja, conclui-se também, comparativamente também, né? Trará Jesus, Deus trará a companhia dele os que dormem, os que morrem. Então, ele usa o assim para dizer que, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, vai acontecer conosco. E é só assim que nós chegaremos em sua companhia. Então, a pessoa não vai à companhia de Deus quando morre. Vai à companhia de Deus quando ela é ressuscitada. E mais? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Preceder é ir antes. Nós não chegaremos antes no céu. Por quê? Porquanto, aí ele vai explicar por quê. O Senhor mesmo é dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Está falando da volta de Jesus. Descerá dos céus, ó, a volta de Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos vão ressuscitar na volta de Jesus. E se eles só vão ressuscitar na volta de Jesus, é assim que a gente vai estar na companhia de Deus. Porque antes não estava. Paulo está dizendo que Deus vai trazer as pessoas em sua companhia na ressurreição. E a ressurreição ele está explicando que ocorre na volta de Jesus. Depois nós, os vivos, foram ressuscitados, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles os mortos, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, porque os mortos vão ressuscitar também. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu hoje fiquei muito feliz, porque Deus me deu mais uma revelação das Sagradas Escrituras. Oh, glória! Esse texto, ele é escrito de acordo com o estilo poético quiasma dos hebreus.
E eu vou mostrar para vocês. O que é o estilo poético do quiasmo? Ele coloca, tipo, o primeiro verso, assim, ó, vamos por aqui, ó. Ele coloca o primeiro verso casando com o É o último. último. Aí coloca o penúltimo com o antepenúltimo e fica um centro, que é a ideia central, mais importante do texto e tudo mais. Esse texto aí, descobri agora à noite. Eu fiz esse PowerPoint agora à noite, esse aí do quiasmo, que eu vou mostrar para vocês. Olha que coisa legal. Olha lá. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja que ele usa o assim, tá vendo? E as pessoas na companhia de Deus. Deus trará em sua companhia. Correto? Olha o último texto que ele vai falar. E assim, também ele usa assim também, estaremos para sempre com o Senhor. Olha lá, estar com o Senhor na companhia dele. Deu para entender? Olha o B, olha o B. Ora, ainda vos declaramos isto, por palavra do Senhor, que nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aí ele menciona agora os vivos e os mortos, que não vão chegar separados no céu. Vão chegar juntos, não vai preceder. Aí ele fala, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, por isso nós não vamos antes. Então o B está com o B. E o central é que ele fala da volta de Jesus. Então há um quiasmo aqui bem interessante que liga as ideias. Fazendo clara a menção de Paulo nesse texto de que ninguém foi para o céu na sua morte, mas que nós iremos ao céu na volta de Jesus, quando ressuscitarmos. Isso é, quem morrer. Vai que tem gente que vai passar com vida aqui, né? Então isso aqui é muito importante. Esse é um dos textos que a gente tem que marcar nas nossas Bíblias, saber de cor os textos, porque são textos cruciais. Gostou aí, Wesley? Coisa boa, né, rapaz? É lindo demais isso aí, né? Vamos lá prosseguir aí. Eu só queria fazer um depoimento, Éder. Pode falar. Eu confesso que no início eu fiquei com certo preconceito, assim, dizer assim, preconceito assim, dizer assim, caramba, vai falar aquilo que eu já sei, chover no molhado, já dei todo estudo bíblico com isso, mas, cara, sempre a gente aprende alguma coisa. E tá sendo show, viu? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de participar, não, e motive o povo. Na hora dos comentários lá no grupo, lá, ó, desce o rei lá. Vai Amém, instigar o amém, povo. com certeza. Vamos lá prosseguir aí. Então, isso é muito importante mesmo. Os textos bíblicos aí, eles deixam claro esse aspecto aí. Por exemplo, os mortos não louvam ao Senhor. Está lá, Salmo 115, verso 17. Os mortos não podem voltar para sua casa. Esse negócio de puxar pé não tem nada a ver. Os mortos não podem aprender. Então não estão na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é um aprender constante. Né? Mas e se alguém disser, mas eu vi fulano de tal que já morreu, e me trouxe uma mensagem linda que eu fiquei emocionado, que chega, chorei. E aí, se alguém disser isso? Aí eu acho que essa passagem ajuda aí. A 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. Ele diz assim, ó. São falsos apóstolos, obreiros de fraude, que se transfiguram, se transformam na aparência de apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, ele está falando, não se espanta com isso que eu vou dizer. Que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito que seus ministros se transfigurem, se transformem na aparência de ministros de justiça. E esse ministro de justiça, gente, não é mero pastor também, não. Os apóstolos de Cristo. E em breve nós teremos que encarar essa circunstância. Será uma circunstância muito terrível. Muito terrível. Essa será a nossa grande prova. Por isso que Cristo diz para a gente estudar as Escrituras.
Por isso Cristo diz, feliz é aquele que lê e aquele que ouve. Você terá que discutir Bíblia com os demônios. Está preparado? Mas eu vejo as pessoas sabem mais de Netflix, mais do Bolsonaro e do Lula. E tem que estar atento também, viu? Porque eu estou vendo muita capetagem nessa história. Mas as pessoas sabem mais dessas coisas, mais da faculdade, mais da vida alheia, mais da vida do vizinho, mais do irmão da igreja que pecou, do que desses assuntos. Mas, queridos, quando o capiroto bater na sua porta em forma da vovó, ele não vai te perguntar se você é de direita ou de esquerda. Creia. Creia. Ele não vai te perguntar isso. Portanto, queridos, não sejam tolos. Satanás está fazendo o trabalho dele, nós temos o nosso. Nós temos uma missão, e a nossa missão é a tríplice mensagem angélica. E a tríplice mensagem angélica está associada à verdade presente. A verdade presente são 5 pilares. Santuário, em conexão com os 2.300 dias, justificação pela fé, estado dos mortos e lei de Deus. Esses são os estudos mais importantes que vocês devem pegar lá no site lá dos Escritura lá e babar. São os estudos que você tem mais dominar. Porque a verdade presente é essa a verdade que a gente tem que falar. E nós muitas vezes estamos perdendo tempo, estamos viajando aí na maionese. Prosseguindo aqui, né? Satanás, então, é a explicação essas pessoas que aparecem aí, pessoas que já morreram, né? E que aparecem. Vamos dar um exemplo aí. Você vê na Bíblia, lá no livro de Reis, que o rei Saul, Deus não queria falar mais com ele, porque ele estava em pecado. E diz a Bíblia assim, ó, Isaías 59, verso 1 e 2. E os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E as nossas iniquidades cobrem o nosso rosto para que Deus não nos ouça. Então, entenda, ele estava já no pecado, na transgressão da lei. Estava contra Deus. Enquanto ele não se arrependesse, não ia dar. Deus não quis falar com ele. Não quis falar em oração. Não quis falar por profeta. Não quis falar nem por Urim, nem por Tumim. Deus ficou em silêncio, como se nem existisse. Saul falando e Deus, ó, nem aí. E o Saul, birrento, falou, você não vai falar comigo? Então vou buscar o Satanás. E ele foi atrás de uma feiticeira. Feiticeira é quem serve Satanás. A Bíblia deixa muito claro. E ele foi atrás de uma mulher que serviu o capiroto. Aí ele chegou lá, e aí a mulher, em visão, falou, é você, Saul, me enganou. Aí ele falou, não temas, não temas. Me ajuda aí. O que você quer? Eu quero falar com Samuel. E aí, então, segundo lá o texto, diz que fez subir Samuel. Será que era Samuel? Isso é o Satanás, meu irmão. Samuel Escambau. Era o Satanás que usou sua serva. Porque Deus já não queria falar mais com ele. E Samuel, como servo de Deus, não teria autorização de Deus para falar nunca. A própria Bíblia fala, em Isaías capítulo 8, verso 19, a favor dos vivos vão se consultar os mortos. Há uma crítica do Senhor a isso. Então, entenda, ele não recebeu mensagem de Deus. De que era a mensagem, então? Obviamente, do Satanás. E a gente tem que estar atento a esse aspecto aí. Eu vi meu parente, meu pai, amigo, cai de joelho e ora, até que o Satanás vai embora. E ele vai. Se orares com fé e perseverar no Senhor, ele vai. Bem, prosseguindo ainda, é bom lembrar sempre desse outro texto também. Ezequiel 18, verso 4 e verso 20. Porque ele diz, nos dois textos, a alma que pecar, essa morrerá. É o texto que diz com todas as letras que a alma é mortal. Outra coisa que é interessante, não há um versículo na Bíblia falando que a alma é imortal. Então,
tem dois com todas as letras dizendo a alma é mortal. Não tem nenhum dizendo que ela é imortal. Tem até outro aí, né? Que a gente vai estudar, mas acho que semana que vem. Outra coisa que é importante a gente lembrar, essa questão aí de cérebro, né, do computador, né, ligado à energia. Aí nós temos uma pessoa viva, mas quando tira, obviamente, acaba você não acessando as informações do cérebro. É o que acontece com a morte, tá? Não acessa o cérebro porque você desligou da tomada, né? E a energia? A energia volta para a fonte. A fonte é Deus, a energia. É o fôlego de vida. Não volta como um ser pensante nem nada, né? Por isso que a Bíblia fala volte, volte, volte. Nós vimos aí, né? Eles voltam a ser o que era, não uma pessoa consciente, coisa do tipo, né? Volta a ser fôlego de vida e volta a ser pó da terra. Aí nós temos um texto difícil que a gente vai tentar compreender. Eu tenho ainda alguns minutos, eu vou prosseguir. Vamos lá. O texto difícil aí, ó. Na verdade te digo, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Esse é um texto difícil, né? É um texto muito usado para falar que quando a gente morre, vai para o paraíso, né? Morre salvo, a gente vai para o paraíso. E você vai lá na Bíblia, o texto está aí, na Bíblia em português, está desse jeito aí. Como é que a gente compreende isso aí? Né? Vamos lá, então. Nós vamos usar como material para nos ajudar a compreender isso, né? Primeiro o texto de Hebreus. Hebreus 11, ele fala que todos os heróis da fé ainda não foram aperfeiçoados. Então, meu irmão, ainda não chegou o momento deles serem transformados, né? Enquanto da sua morte. Mas o texto base aqui, a gente vai tirar desse caminho aí, ó, tá? Revista de Cultura Teológica da Pontifícia Universidade Católica. Faz um favor para mim. Digita o título disso aí, anota o título aí, ó. Análise linguística do Semiron, em Lucas 23, 43. Anota isso. Análise linguística do Semiron, em Lucas 23, 43. E aí você joga lá no Google e põe lá revista teológica, essa revista da PUC. E o que é interessante? Aqui, ó, quando você abrir no site, vai ter esse aqui, ó, tá vendo? Baixar este arquivo PDF. Tem como você clicar e baixar para o seu computador. É importante você pegar esse artigo. Esse artigo, ele foi feito pelo doutor Rodrigo Pereira da Silva. É um artigo sobre o texto de Lucas 23, 43. Pode falar, querido. Depois que tu puder copiar e colar e botar lá no grupo, porque realmente, como eu estou do celular, fica bem pequenininho, não dá nem para ver o que está escrito, Celeron, como é que é e tal. Semeron. Por gentileza. Beleza. A gente faz isso e joga lá para vocês. Por que esse artigo é legal? Tem um vídeo do Rodrigo Silva falando sobre esse artigo. Você vê o trabalho dele original, que é um trabalho assim, ó. As 500 páginas, sei lá, umas 1000 páginas tem naquilo. E aí tem um artigo dele lá que ele fez, que saiu o artigo nessa revista. O artigo é sobre esse texto. E o Rodrigo Silva, olha, fez um gol de placa. Primeiro, que o Rodrigo Silva, ele escolheu uma faculdade para fazer esse estudo. A Faculdade dos Jesuítas, lá em Minas Gerais. E aí, o que acontece? Ele fez o mestrado dele e o doutorado dele era sobre esse texto. Só que ao tentar fazer esse doutorado lá, os caras pegaram o ódio dele e falaram: o que esse cara tá fazendo aqui? Já no mestrado. Não queria nem deixar ele terminar o mestrado. Mas aí deixaram ele terminar o mestrado e expulsaram ele de lá. Não deixaram ele fazer o doutorado. Só que um padre lá ficou com dó. O padre lá falou: pô, a gente é
A gente é maldoso mesmo, né? Também o cara foi lá fazendo a faculdade jesuíta? Pois é, o que esse cara arrumou? O padre fez uma carta para que ele estudasse na PUC aqui de São Paulo. E o padre top, fez uma carta recomendando. Ó, pega esse menino aí, ó, deixa ele fazer o doutorado dele aí. E aí ele veio fazer aqui. E esse trabalho ele fez na PUC. E é fantástico. É fantástico. É um trabalho muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E vale a pena você ter isso. E você ler isso, tá? Algumas coisas serão complexas de você compreender, mas a maior parte das coisas são simples, passíveis de entender. E eu vou fazer um resumo aqui hoje. Vamos lá. Você tem uma ideia do peso do artigo do Rodrigo Silva? É que aqui termina o artigo dele, tá vendo? Ó? Rodrigo Pereira da Silva, doutor em Teologia Bíblica, leciona no Centro Universitário Adventista UNASP. Olha o próximo artigo. Cardeal Joseph Ratzinger. O próximo artigo é do Papa. É só para você ter uma ideia Já pensou? do calibre do artigo. Vamos ver o artigo dele, depois vem o do Papa. Vamos dar uma olhada, né, na explicação do texto, que é maravilhoso. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que os manuscritos do Novo Testamento, eles são chamados de manuscritos unciais. O que são os manuscritos unciais? Os apóstolos, guiados por Deus, ficaram agoniados com a ideia de fraude. Do texto, o manuscrito deles poderia ser fraudado. O que eles fizeram, então? Escreveram os manuscritos com letra maiúscula e as palavras tudo coladas uma na outra. Sem espaço, sem pontuação. Porque letra maiúscula é mais difícil de modificar e pontuação podia mudar o sentido do texto. Então, deixava sem pontuação nenhuma e aí a pontuação ela seria colocada em harmonia com todo o contexto. Uma sacada muito sábia, maravilhosa. Vou mostrar alguns manuscritos para vocês verem aqui como é que é esses manuscritos unciais. Olha que coisa top. Ô, Éder. Oi. Mas não dizem que no original não existia pontuação? É isso que eu estou dizendo. Mas eu achava que não existia pontuação porque não existia, e não porque eles omitiram a pontuação para evitar a fraude. Não. Veja a diferença. Não. No grego tinha pontuação. Eles não colocaram pontuação. Então, no grego koiné, tem lá a interrogação é ponto e vírgula. A vírgula significa ponto e vírgula. Ponto final é ponto final mesmo. Então, no grego tinha as suas pontuações. Agora, na Bíblia, eles não colocaram. E assim são os manuscritos unciais. Então, aqui está um manuscrito surradinho para vocês verem aqui. Né? Vamos pegar aqui. Aqui tem algumas palavras que dá para a gente ler. Por exemplo, aqui, preposição peri, ela está junto com o artigo tom, artigo neutro, tom, tá vendo? Peritom. Aqui, cata, preposição cata. Está colado uma palavra aqui, né? Então, é bem interessante esse aspecto aqui, cata também, Então, eles colocaram tudo em maiúsculo, tudo junto, sem pontuação. Tem manuscritos aqui. Olha esse aqui, tudo colado, sem pontuação. Aqui, pater é pai. Hagiasteto é santificado. To é o artigo nominativo neutro, né? To onoma, né? Santificado o nome. E soi, né? O soi devia ser aqui, to onoma. Eu coloquei o grifo no lugar errado, tá? É porque o sigma deles aqui é um C, tá vendo? Sigma. E aí tem que colocar aqui, então. Essa faixinha aqui. Vou até arrumar aqui agora. Depois eu arrumo. Essa faixinha aqui atrás aqui, soi, né? É teu nome. Então, Pai santificado, o teu nome, né? Mas aqui tudo colado.
Aqui, ó, de novo, ó, o artigo, ó, tô, colado aqui com telemas, que é vontade, soi, né? Soi é tua vontade, então, né? Soi é tua e telema vontade. Então, é bem interessante esse aspecto aí dos manuscritos. A gente tinha ideia que era tudo escrito com letra maiúscula e sem pontuação e sem espaço entre as palavras. Olha esse aqui, ó, de João. Esse aqui é de João, ó. En arche, en rologos. No princípio era o verbo. Kai rologos, né? Prós, em prós, tom, theon. Eles tiraram aqui o E no meio. É aquele negócio do judeu não escrever o nome de Deus, né? Só colocaram o teta e o ni, né? Então, a gente verifica, então, todas as palavras coladas e sem espaço. Isso nos leva a um segundo ponto, que é o ponto de tradução. Para traduzir, obviamente, os tradutores deveriam separar as palavras, arrumar as palavras e colocar as pontuações. E aí, galera, será que isso vai dar certinho? Sempre? Na hora de traduzir? Na hora de traduzir, pode dar enrosco. Porque uma pontuação pode mudar tudo. Simples assim. E é o que acontece em Lucas 23. Vamos dar uma olhada aí. Olha que coisa tremenda. Vamos lá. Maria não foi à festa. Eu coloquei só um ponto final. E aí, galera, Maria foi à festa ou não foi? Pode desmutar e falar. Na primeira sentença, não. Não. Opa, Maria não foi para a festa. Não foi à festa. Maria não foi, ponto, acabou. Agora eu coloquei uma vírgula depois do não, ó. Então ficou assim, ó. Maria não foi à festa. E agora, Maria foi ou não foi? Foi. Ó, Maria tá na festa, tá na balada. Terceiro, agora a pontuação que eu coloquei é só uma interrogação no final, ó. Maria não foi à festa? E aí, Maria foi ou não foi? Não sei. Não sabemos. Então, veja só, é esse o problema que poderia se dar no texto na hora de traduzir. Você coloca uma vírgula, coloca uma pontuação, muda o sentido. E foi o que aconteceu no Lucas 23. Foi mal traduzido. Colocaram a vírgula, colocaram o quê? Colocaram 2 pontos ali no lugar onde não devia. E isso deu uma mudança no texto. Mas vamos verificar isso. Como é que o Rodrigo Silva trabalhou no texto dele lá? Vamos lá. Aqui está o texto em grego, tá vendo? Kai, eipen, auto, hoiesus, amen, lego, soi, semeron, met remu, esse, entu, paradeiso. Beleza. O texto, então, fica: E disse a ele Jesus, em verdade digo a ti, hoje junto de mim estarás no paraíso. Esse é o texto cru, do jeito que está lá. De vermelho é o que acrescentaram nas nossas traduções. Disse a ele Jesus, em verdade te digo, vírgula, que, também não tem o texto, hoje comigo estarás no paraíso. Esse que criou uma oração subordinada. O negócio, ele enfeitou, de modo que o texto ficou plenamente imortalista. Ou seja, o texto deixou o negócio fechado para a questão da imortalidade. Ou seja, o texto aí está ensinando imortalidade da alma. Porque Jesus morre e vai se encontrar no paraíso com o ladrão naquele mesmo dia. É o texto aí, mas é o texto traduzido, não o texto original. O texto original é dúbio. Podia ser traduzido desse jeito ou não. E é isso que a gente vai verificar. Se tirarmos os acréscimos, o texto ele fica assim. E o texto assim, ele é dúbio. Por que é dúbio? Porque advérbio é uma palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Essa é a função do advérbio. Vamos pensar aqui no advérbio. Advérbio qualificando um verbo.
corri demais. Corri, verbo. Demais, ele está qualificando o verbo. Como é que eu fiz essa corrida? Fraco? Oh, não, corri demais. Então, demais, ele é um advérbio de intensidade para o verbo. Ele qualificando um adjetivo. Sandra, minha esposa, substantivo, é muito bonita. Então, veja. O bonita, ele é acompanhado com o advérbio muito de intensidade também. Então, ele está qualificando o adjetivo muito, dando intensidade para ele, para o muito. E um advérbio qualificando um advérbio, você fala para mim, você pergunta para mim assim, você comeu? E eu falo assim, sim, muito. Ou sim, pouco. Ó, eu coloquei sim, que é advérbio, e esse pouco, eu estou confirmando o advérbio, correto? Deu para entender? Então, queridos, o advérbio ele tem essa função. E ele, nesse contexto, ele qualifica o verbo. Só que o que acontece? Ele pode acabar qualificando dois verbos. E é isso que dá sentido dúbio. Ele pode qualificar estarás. E se ele qualifica estarás, aí nós chegaremos à conclusão da imortalidade da alma. Porque o texto fica assim, ó. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então, se ele qualifica o verbo estar, Jesus com o ladrão estariam juntos no paraíso naquele dia. Só que ele pode qualificar o verbo anterior também, que é o verbo digo. Então ficaria assim, ó. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nesse sentido, Jesus estava dizendo naquele dia que em algum momento no futuro ele estaria com o ladrão no céu. Então o texto sem pontuação, ele é dúbio, porque o advérbio pode ser acoplado, associado ao verbo posterior ou ao verbo anterior. E essa aqui é a briga. Agora, como é que eu vou resolver esse problema? Né? Primeiro, eu tenho que entender essa divisão. Se Jesus foi naquele dia com o paraíso, então o texto é a imortalidade da alma. Mas se Jesus naquele dia disse que, num tempo futuro, ele estaria com o ladrão, aí o texto é mortalidade da alma. E assim, a gente tem o texto traduzido das duas possibilidades. A primeira, apoiando a imortalidade da alma, que é do jeito que está nas nossas Bíblias em português. Disse a ele Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora tem o texto que apoia a mortalidade, que é, disse a ele Jesus, em verdade te digo hoje, vírgula, comigo estarás no paraíso. Né? Então Jesus estaria no paraíso com o ladrão em algum momento no futuro. E ele disse aquilo hoje. Qual dos dois seria o certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver o que a Bíblia fala sobre o estado do homem na morte. Nós vimos que Eclesiastes 9, verso 5, diz que é o texto sistemático sobre o estado dos mortos. O morto não sabe de nada, a mente jaz no esquecimento e ele perde a memória. O morto não tem sentimento, Eclesiastes 9, verso 6. O morto não faz nada, Eclesiastes 9, verso 10. Quem morreu, seja salvo ou perdido, está no sepulcro, não está em nenhum outro lugar. E, segundo Ezequiel 18, verso 4 e verso 20, a alma ela é mortal, ela não é imortal. Então, a Bíblia não apoia a imortalidade da alma. Aí é só você ir agora no texto bíblico e riscar o que ele não apoia. É dessa maneira que deveria ser pensado as traduções dos textos. 4. Olha, A gente precisa... Fala. e além disso que você está colocando, ou seja, esse texto que a gente está estudando, texto difícil, que seria o texto incidental, nós estamos indo para esses textos que você falou, que são os textos sistemáticos, não é? Seguindo aquela regra, mas existem dois textos bíblicos históricos, né? Que também, que eu acredito que você vai falar mais adiante, que realmente comprova, além dos sistemáticos, que realmente os fatos ali não
não dizia que o ladrão morreu no dia e nem Jesus subiu no mesmo. É verdade, é verdade, verdade, verdade. A gente vai tratar desse assunto. Eu não coloquei aqui o do ladrão que não subiu no dia, né? Porque não fica tão claro, né? Porque quebraram as o texto que ele está mencionando do ladrão subir no dia, eu falo daqui a pouco. Me lembra aí que eu falo. Ô Wesley, faz o favor, Ok, Wesley. ok. Wesley, faz o favor. Oi. Já pega esse texto para você falar e na hora você acrescenta isso, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Prosseguir aqui. Outra coisa que o Rodrigo Silva mostra são as expressões idiomáticas. Deixa eu explicar o que é uma expressão idiomática. São conjuntos de palavras que a gente usa numa língua e que todo mundo usa normalmente. Teve uma novela aí que deu origem a uma personagem que falava ninguém merece. E, de repente, virou um jargão na boca do povo. E até hoje é usado. Isso é uma expressão idiomática. Ninguém merece. Tem as outras que são mais sábias, são até proverbiais, né? Por exemplo, filho de peixe, peixinho é. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem aquelas lá, mamão com açúcar. São expressões idiomáticas que tem na língua portuguesa que não podem ser separadas de si mesmas. Né? Por exemplo, a gente não fala nessa aí de mamão com açúcar, a gente não fala mamão, ou só com açúcar, ou açúcar. Não, a gente não fala. A gente tem que falar a expressão inteira quando a gente quer dizer fácil. Isso tem em cada língua, tá? E no grego também tinha, no aramaico também. Olha lá. A expressão muito fácil. No português, a gente usa mamão com açúcar, para dizer que é muito fácil. Uma expressão idiomática. Você não pode usar mamão só, nem açúcar só. Tem que usar tudo, mamão com açúcar. No inglês, a mesma expressão é piece of cake. De modo que você não pode pegar lá traduzir a expressão mamão com açúcar no português para o inglês, você não pode colocar lá sugar and papaya. Você não pode dizer isso. Você tem que traduzir para o piece of cake. E piece of cake lá não é mamão com açúcar. Piece of cake é pedaço de bolo ou pedaço de doce. Em espanhol, é pan comido. Pão mastigado, sabe? Então, veja, cada lugar tem o seu jeito. E você tem que ver a expressão correspondente. Não pode mudar as expressões. Olha só que coisa interessante isso. Tá? Na língua aramaica, né, você vê o advérbio hoje usado para a formação de expressões idiomáticas. Por exemplo, aí, ó. Eu te juro hoje, eu te ordeno hoje, eu te declaro hoje. Ou seja, era uma característica da língua utilizar o advérbio hoje nas expressões. E o que é interessante é que das 40 que aparecem, tá? Todas as 40 colocam a vírgula depois do verbo hoje, fazendo com que ele se associe ao verbo anterior. Então, repetindo, nas expressões idiomáticas com o advérbio hoje, no aramaico, ali na Bíblia, né? Você pega ali na Septuaginta também, né? E usa lá o Semeron. De todas as vezes que é usado, das 40 vezes que aparecem essas expressões idiomáticas aí, você vai ver a vírgula sempre depois do advérbio hoje. Sempre. E associa esse advérbio hoje ao verbo anterior. Então, era o jeito deles falar, eu te juro hoje, eu te ordeno hoje, eu te declaro hoje. E aqui estão os textos aqui embaixo para vocês darem uma conferida. É como a gente fala na língua portuguesa. Escreve o que eu estou te falando agora. Escreve hoje o que eu estou te falando. Deu para entender? Era assim que eles usavam o advérbio hoje. Então, você deve pegar aquela expressão de Jesus e não colocar vírgula antes do advérbio hoje, mas depois do advérbio hoje, que era o uso comum da língua aramaica, o advérbio hoje. Tem também outra coisa interessante, são as anfibologias.
que é anfibologia? Anfibologia é quando um advérbio ele fica entre dois verbos. Ele pode se referir a um ou pode se referir ao outro. Isso é anfibologia. Quando você vê lá no artigo dele, lá, anfibologia, é isso aí. Então, a anfibologia é o sentido dúbio. Então, o verbo ele pode estar com o verbo anterior, o advérbio pode estar com o verbo anterior, ou o advérbio pode estar com o verbo posterior. Aí, ele pegou as anfibologias. E na Bíblia aparecem 21 anfibologias. 21. Das 21, 20 colocaram a vírgula depois do advérbio e não antes. Das 21, 20 foram colocadas depois. E a que foi colocada antes, ela poderia ser colocada depois também. Então, veja só que coisa maravilhosa, não é? Os textos, 99,999% dos textos, estão colocando a vírgula depois do advérbio hoje. Isso nos leva à lógica. O que você vai fazer, então? Eu vou ficar com aquele que é o uso expressivamente majoritário, que é associar o advérbio ao verbo anterior. Quinta razão, o testemunho de Jesus. Em João capítulo 20, versículo 16 e 17, Jesus fala que ele não foi para o paraíso. E olha só, disse-lhe Jesus, Maria, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, né? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Por que não era para Maria detê-lo? Porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Cristo não subiu ao Pai em sua morte. Ele não foi ao paraíso em sua morte. Ele só foi no paraíso depois que ele ressuscitou. E se ele não foi no paraíso, então ele não esteve com o ladrão naquele dia. Neste momento, Wesley vai falar da questão do ladrão. Porque, muito provavelmente, o ladrão também não morreu na sexta. Ajuda a gente aí, Wesley. Sua vez de falar. Ok. Quer abrir a Em tela relação... aí? Pode ser. Vai lá. Ok. Em relação ao que você tinha falado, né, que realmente Jesus não foi... E quando, se eu não me engano, tem uma passagem quando Maria Madalena vai tocar, ele diz, não me toques ainda, mesmo depois de ressuscitado, porque não fui ao Pai, né? Depois de um outro episódio, ele já está em contato, quando fala com Tomé, me toque aqui para você ver que sou eu mesmo. Aí subentende-se que ali Jesus já tinha ido ao Pai para oferecer justamente o seu sacrifício para ver se tinha sido aceito, né, tal, aquela história toda. Mas em relação ao texto que a gente pode fazer uma inferência, é o texto que está em João, capítulo 19, verso 31 em diante, que diz assim, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados, com ele Jesus. Chegando, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Isso até é um cumprimento de uma profecia que está em Isaías, que os ossos não seriam quebrados e tal. Mas um dos soldados lhe abriu o lado, tal, com a lança. Então, aqui, por inferência, a gente deduz o quê? Que aquela morte de cruz era uma morte que era a pior das mortes, no sentido também de ser a mais dolorosa, a mais demorada e a mais que causar mais sofrimento. Então, diante desse fato, quebravam-se as pernas para que eles
ele não tivesse sustentação e tivesse mais sofrimento, e tiravam eles na sexta-feira da cruz por uma questão mesmo em respeito ao sábado. Aquela questão do farisaísmo, né? Eu sou um religioso, mas cometo erros que ficam... Não me saltam os olhos, mas é em respeito à religião, mas eu vou matar você, mas em respeito à religião, não mato no sábado. Então fica aquela coisa. Mas depois ele retornava para a cruz para continuar o sacrifício, até passar até 3 dias ou mais na cruz, até morrer definhado. Então, subentende-se que os ladrões, porque foram quebrados as pernas, eles não morreram naquele dia. E Jesus não foi quebrado as pernas porque morreu. Então, seria mais vamos dizer assim, uma pincelada nesse reforço, quer dizer, que eu sempre dou nos meus estudos bíblicos em relação a esse assunto específico da morte, desse texto difícil aqui. Amém. Glória a Deus aí. Valeu pela contribuição aí, Wesley. Então, crentes, anotem em João 19, versículo 32, 33, que está dizendo o quê? Com clareza. Que quebraram as pernas dos bandidos porque eles estavam vivos. Para os corpos não ficarem na cruz. Aí tirava o cara. Por que quebrava as pernas dos caras? Os caras não fugir. Para não fugirem. E aí joga os caras lá na coisa, depois... Então, entenda, e associa com a ideia de que Jesus não foi ao paraíso quando ele falou com Maria. Você quer falar alguma coisa, Cristina? Pode falar. Eu ia falar justamente esse texto que o Wesley falou, mas eu aprendi de que o fato de quebrar as pernas é para que não houvesse fuga dos bandidos. Olha aí que coisa tremenda, né? Então, isso aí é bastante interessante, esse aspecto. Então, queridos, se Jesus não foi ao paraíso naquele dia, então não bateu papo com o ladrão lá. Se o ladrão não morreu naquele dia, também não estava lá, né? Então, a gente verifica com clareza aí nas Sagradas Escrituras, né, a harmonia dos textos que não apoia essa ideia de que eles foram para o paraíso juntos naquele dia. Não é o que o texto bíblico nos ensina. Assim, a gente fecha, né, essa visão aí, né, de que, na visão bíblica, a alma é mortal. Ezequiel 18, verso 4. A alma que pecar, essa morrerá. E o homem que fica inconsciente no túmulo quando morre, até a volta de Jesus. O homem, ele fica inconsciente até a morte de Jesus. Eclesiastes 9, verso 5, diz que os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O verso 6 diz que seu amor, seu ódio, sua inveja apareceram, não tem parte de coisa alguma que se faz debaixo do sol. João 5, verso 28, fala: todos aqueles que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida, outros para a condenação eterna. Isso aí, referindo-se à volta de Jesus. E isso se confirma, né, em Lucas 23, 43, quando se considera as expressões idiomáticas e a anfibologia com o termo hoje, que exigem majoritariamente uma vírgula depois do advérbio hoje, e não antes. Logo, sua tradução coerente nas escrituras é essa aqui. Disse a ele Jesus: em verdade te digo hoje, vírgula, comigo estarás no paraíso. O que significa que a Bíblia ensina que a alma é mortal e não imortal, e que o ladrão estará com Jesus no paraíso só quando Jesus voltar. Que ele não se encontrou com Jesus, que ele nem morreu naquele dia, e também Jesus não tinha subido ao paraíso. E esse é o estudo de hoje. Agradeço aí a presença de todos vocês. Espero que vocês se dediquem nesse estudo, se debruçem sobre esse estudo. A gente vai tentar terminar semana que vem esse estudo, né? E que Deus abençoe a todos. Se alguém tiver uma pergunta, alguma fala, algum comentário, é agora o momento de você apresentar. Eu gostaria de ainda acrescentar, Weder, mais 2 situações. Quando a gente vai para o final de Daniel, capítulo 12, verso 13, diz assim: tu, porém, falando em relação a Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. E no final de Jó também, Jó fala que ele aguardará o seu galardão para aquele dia. Então, eram baluartes, né, do Evangelho de Deus,
e que tinham a consciência de que a recompensa não era na morte, mas sim na ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Parabéns. Mais alguém? Mais alguém? Com esse enriquecimento aí da flebologia Fibologia. e esses argumentos aí trazidos extras, porque eles vêm a acrescentar aqueles já, vamos dizer assim, mais recorrentes, aí onde você realmente acrescenta muito o aprendizado. Agradeço muito. Hoje foi muito, muito, muito mesmo proveitoso. Ok, agradeço. Aqui tem um comentário do Pedro, mas o Pedro acabou de sair. Fica gravado aqui, né? Ele diz assim, o Éder fez sentido, mas não seria melhor estarás comigo e não comigo estarás? Ia fazer mais sentido. Ah, tá, ele só está invertendo o pronome com o verbo, né? Mas esse não era a questão, né? Essa não era a questão. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Fiquem firmes até a volta de Jesus. E eu vou abrir o grupo lá para vocês falarem. Falem mesmo lá. Abraço, galera. Muito Deus bom o abençoe. estudo hoje, viu, Éder? Amei. Eu caindo direto, mas foi muito bom. Deus Amém. abençoe você. Sempre Glória a Deus. aprendendo alguma coisa nova. Glória a Deus. Exatamente. A gente não encerrou com oração, Éder. O que foi? Não oramos. Não, vamos orar, vamos orar. Grande Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, estamos aqui dedicando esse tempo porque ninguém quer se perder. E todo mundo quer estar preparado para o final contra Satanás. Por favor, ó Deus, prepare e abençoa cada um desses teus filhos. Dá a vitória para cada um deles, que eles se dediquem no estudo da tua palavra. É o que nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Queridos, vou abrir o grupo lá.